Olá, irmãos e irmãs, estamos aqui em mais um final de semana para celebrarmos o nome do nosso Senhor. Nós vamos agora orar, vamos louvar e vamos aprender da sua palavra. E as nossas celebrações nesse um ano de trabalho online têm sido bem diferenciadas. Nós iniciamos numa plataforma, Facebook, fomos para o YouTube, tentamos produzir o culto de maneira antecipada, depois começamos a trabalhar no processo de transmissão ao vivo, fizemos 2 produções antes disso, né? Culto presencial e culto online, depois culto com transmissão ao vivo, com presença de gente, depois sem presença de gente, e agora nós estamos voltando a produzir de maneira antecipada, respeitando o momento que nós estamos passando, apesar das orientações das nossas lideranças políticas serem conflituosas e contraditórias em alguns momentos, nós entendemos que como igreja somos chamados a aprender e a respeitar, sendo luz, testemunha no meio da sociedade que está tão dividida. O mundo está doente. Na verdade, ele sempre esteve doente e em vários momentos, aqueles que estudam história sabem que a luta pelo poder, as pandemias, a fome, guerras, fizeram parte da história do mundo. Tudo isso como consequência do pecado que habita no ser humano, né? E o Senhor está permitindo que nós passemos por um momento de doença e estamos aprendendo que o homem não tem controle sobre todas as coisas. Eu diria até mesmo que o homem pensa que tem controle sobre algumas coisas, mas é o Senhor que permite gradativamente que ele conheça um pouco dos mistérios da criação. E se o Senhor permite que nós estejamos passando por esse momento, nós precisamos extrair as melhores lições. E uma delas é a dependência total e exclusiva do nosso Senhor. Hoje nós temos pessoas passando por momentos de incerteza, medo, perdas, insegurança. As famílias estão abatidas, pessoas que não têm como trabalhar e se sustentar, pessoas que estão adoentadas, pessoas que estão com parentes e amigos adoentados. Nós agradecemos a Deus. Por essa semana recebemos boas notícias aí do nosso irmão Augusto, que está se recuperando depois de muito tempo. Oramos a Deus por ele, por outros que estão doentes, pela filha da Arminda, a Marta, e tantos outros que passaram pela Covid e estão passando também por outros problemas familiares, conjugais, e temos intercedido por isso. Então, nesse tempo, é um tempo que eu chamo você para fazer um minuto de silêncio conosco. Hoje é o dia escolhido pela nossa denominação internacionalmente para orarmos e jejuarmos a respeito do momento que o mundo está passando. Mas é um chamado para hoje como marco, mas devemos orar durante todos os nossos dias, da semana, 15 dias, um mês, o tempo que for necessário, dependendo do Senhor. Tem uma passagem lá em 2 Crônicas que fala sobre, diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por mais que tenha uma aplicação imediata para aquela nação, para aquele contexto de retorno do cativeiro, os princípios ali inseridos servem para mim e para você, servem para todos espalhados pela face da terra. Nós devemos buscar ao Senhor, nós devemos depender dEle, nós devemos buscar nele a saída para os momentos de tribulação. Nós sabemos que muitas vezes passaremos pelo luto, passaremos pelas perdas, mas nele nós temos esperança. Então acompanhe comigo as imagens que estão passando, faça um minuto de silêncio e aí no seu coração interiormente fale com Deus. Ore pelas pessoas que estão enlutadas, sofrendo, os desempregados, os que estão passando fome, os que estão inseguros, os que estão em conflito dentro do seu lar. Vamos orar, olhe para as imagens e acompanhe. Daqui a pouquinho nós oramos encerrando essa abertura. Senhor Deus, neste momento nós colocamos diante de Ti o nosso coração. Ensina-nos, Senhor, neste momento de tribulação, a passarmos pelas lutas e pelas dificuldades, cientes de que no Senhor nós temos paz, alegria e esperança.
Nós sabemos que há muita gente hoje sofrendo, muitos que estão enlutados, muitos que estão hospitalizados, outros que estão dando a sua vida, os profissionais da saúde e tantos outros profissionais que entregam refeições, mercadorias e profissionais de todas as áreas que têm trabalhado para sustentar a sua família e contribuir para a continuidade da nossa sociedade. Pai, nós oramos aqui por cada um desses irmãos que tem dedicado o seu tempo também no cuidado daqueles que estão sofrendo. Oramos por aqueles que estão nos governando, Pai, que parece estarem em conflito permanente e a população tem padecido. Mas sabemos, ó Pai, que apesar de tudo isso, a nossa esperança tem que estar em Ti. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Em Ti nós temos a verdadeira certeza de que um dia, quando o mundo passar, encontraremos a paz, a alegria, que são permanentes, que não passam jamais. Pai, esteja conosco, né? Aceita o nosso louvor, a nossa adoração, fale aos nossos corações, usa a nossa igreja, que sejamos testemunhas neste mundo carente do Teu Evangelho, Pai, e traga paz, traga sabedoria a cada um de nós neste tempo de grandes desafios que estão diante de nós. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos celebrar, vamos aprender e fique conosco até o final. Que Deus os abençoe. Graças a Deus, nós vamos nesse momento abrir os nossos lábios e louvar ao Senhor de todo o nosso coração. E aonde você estiver, eu convido você a fazer isso também, junto conosco aqui. Um número um pouquinho reduzido, né? Mas estamos aqui de coração para louvarmos o nosso Deus. Vamos lá, vim para adorar-te. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Cante, eterno Rei. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu, humilde
viver, vim para dizer que és meu rei, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Glória a Deus. O Senhor é bom para nós, né? Para todos nós. Vamos continuar louvando ao Senhor, dando graças a Deus Pai, digno, como nós dissemos, né? Que nós viemos para adorar-te, nós viemos para prostrar-nos, viemos para render graças ao Senhor. Continue louvando de todo o seu coração. Vamos lá? Graças eu te dou, Pai.
Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos. É muito bom estarmos juntos mais uma vez. Você aí na sua casa e eu aqui na igreja. Estamos assim, seguindo todos os protocolos indicados aí, devido à situação pela qual nós estamos vivendo. E nós vamos essa noite dar sequência à série Minha Alma Anseia por Ti, onde nós estamos juntos, né? Durante um ano estarmos estudando todos os livros da Palavra de Deus. E hoje nós vamos ver o que Deus irá falar ao nosso coração através da sua palavra na segunda carta a Timóteo. Eu queria deixar você a par sobre a segunda carta de Timóteo. Segunda Timóteo, ela, embora não apareça em último lugar na seção das cartas de Paulo no Novo Testamento, segunda Timóteo é a última carta escrita pelo apóstolo. Isso aconteceu provavelmente de 64 a 68 depois de Cristo. Esta carta ela trata principalmente das responsabilidades e dos deveres de Timóteo. O apóstolo fala da sua própria maneira de viver, da sua fé, do seu amor e da sua perseverança, que devem ser imitadas por seu jovem colega, no caso aqui, Timóteo. Nesse texto, meus irmãos, que integra a obra de Paulo, o apóstolo faz um resumo do Evangelho. E a principal linha de pensamento que percorre 2 Timóteo, nós podemos indicar da seguinte maneira com respeito à sã doutrina. Capítulo 1, retenha-a. Capítulo 2, ensine-a. Capítulo 3, persevere nela. E o capítulo 4, pregue-a. E ele recomenda a Timóteo, então, manter-se forte numa civilização em colapso. Em certo sentido, meus queridos, nosso contexto é o mesmo na atualidade. Estamos vivendo numa sociedade onde estamos vivendo um verdadeiro colapso devido à pandemia pela qual nós estamos passando. Pessoas preocupadas com o emprego, pessoas preocupadas com o desemprego, pessoas preocupadas com a miséria, outras preocupadas com a riqueza. O certo é que Timóteo também era uma pessoa que tinha problemas de saúde, como nós estamos vivenciando isso, com várias pessoas passando por problemas de saúde mediante a pandemia. Só que Timóteo também estava emocionalmente fraco. Ele sofria dores de estômago, talvez uma gastrite ou algo mais grave, e também estava muito desanimado, o que não é diferente na nossa atualidade também. Timóteo, então, pela pouca idade que ele tinha, talvez o seu desânimo era em decorrência disso, porque ele tinha uma enormidade de desafios também pela frente. Vivemos em um mundo também, meus irmãos, de grandes controvérsias, tempos em que o fato de ser cristão, apesar de alguns escândalos que ocorreram e que com certeza surgirão ainda, representa um certo status social. E muitos gostam de serem chamados de evangélicos. Mas isto lhes soa como um tom de elogio ou que supostamente demonstra também um tom de caridade. Contudo, amados, nota-se que uma certa superficialidade no cristianismo de muitos destes evangélicos atuais. Observe-se então que pessoas têm se aberto para ouvirem belas mensagens, de pastores e até mesmo de frequentarem igrejas, mas falta-lhes o compromisso com a palavra e a intrepidez de realmente fazer diferença no meio em que vivem. As verdades do Evangelho têm sido, por vezes, meus amados, maquiadas em certo ponto, até manipuladas para serem aceitas sem qualquer tipo de escândalo em certas pessoas, onde o certo, muitas vezes, se torna o errado. E o errado, em muitas circunstâncias, se torna certo, escandalizando assim o próprio conteúdo da imagem de Cristo e da mensagem de Cristo. Irmãos, em muitos ambientes evangélicos, Jesus tem sido colocado como um mendigo que se encontra quase desesperado, batendo na porta dos nossos corações, pedindo por caridade, que as pessoas deixem ele entrar, pois ele está do lado de fora, com fome, com frio,
com sede. Então, a partir deste panorama, chega-se então à compreensão de que o mundo em que vivemos, apesar de estar aberto para as igrejas, ele ainda continua fechado para o verdadeiro compromisso com a mensagem e a fé em Cristo Jesus. Este fato também já ocorria desde os tempos do apóstolo Paulo, que conhecia tanto o contexto do mundo em que vivia, como o de Timóteo. E a grande pergunta aqui, não só para Timóteo, mas também para a nossa vida, é o que estava acontecendo com Timóteo. E o que está acontecendo por vezes conosco, meus amados. Paulo, ele não apresenta detalhes aqui, mas ele estava preocupado, assim como também Deus tem se preocupado conosco também. E Paulo estava preocupado pelo que sentia, porque ele sabia que Timóteo precisava reavivar o dom que recebera de Deus. Timóteo estava se esquecendo que o Espírito Santo habitava nele, conforme o verso 14 que diz assim, nós já vamos ler o texto. Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Por algum motivo, meus irmãos, Timóteo estava se esquecendo que recebera um dom de Deus, simbolicamente aqui transmitido pela imposição de mãos. E eu pergunto, mas como nós esquecemos da alegria da nossa conversão? Como esquecemos da felicidade do batismo? Como permitimos que certas lembranças prazerosas, feitas de sorrisos ou de lágrimas, se apaguem, às vezes completamente, de nossas memórias? Não sabemos por que isso tinha acontecido com Timóteo. E assim como Paulo, em sua carta, advertiu ao jovem Timóteo a perseverar a doutrina já vivenciada por sua mãe, Eunice, e sua avó Lóide, lá no verso 5, também nós somos advertidos hoje a vivermos uma fé cristã genuína no mundo atual. E é nesse sentido que nós veremos essa noite 3 exortações do apóstolo Paulo a Timóteo que servem para que nossa vida cristã na sociedade seja digna do evangelho que recebemos. Mas antes eu quero orar com você. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Aplique a partir de agora, Pai, a tua palavra aos nossos corações também, que ela encontre lugar e que faça morada. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o tema da mensagem desta noite é o dom de Deus que há em ti. Já falamos um pouquinho da segunda carta a Timóteo, e agora eu quero, propriamente dito, ler o texto que nós vamos estar trabalhando e aplicar 3 exortações em cima desse texto. Se você puder abrir sua Bíblia aí na sua residência, 2 Timóteo, capítulo 1, dos versos de 6 a 14. 2 Timóteo, capítulo 1, de 6 a 14. Diz assim a palavra de Deus: por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu, quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole, em algumas versões, moderação. Portanto, jamais se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força de Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. E agora, ele tornou tudo isso claro para nós com a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte, iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas, das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre. Estou no verso 12. Por isso estou sofrendo assim, mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem creio e tenho certeza de que é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia de sua volta. Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus ao modelo de ensino verdadeiro que aprendeu de mim. E o verso 14, ele diz que pelo poder do Espírito Santo que habita em nós,
guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Meus irmãos, estou usando aqui a nova versão transformadora, ok? E a primeira exortação do apóstolo Paulo a Timóteo é que Deus quer cristãos compromissados com o Cristo do Evangelho. No verso 6 e número 7. O verso 6 do texto que nós lemos, Paulo fala a Timóteo sobre despertar o dom de Deus, recebido por ocasião do seu chamado ministerial. E eu quero dizer para você nesta noite que você tem um chamado, seja ele trabalhar com jovens, adolescentes, com as crianças, com casais e etc. Mas Deus tem um chamado para a sua vida. Paulo, então, ele dá aqui uma sacudida em seu discípulo. Desperte esse dom de Deus que foi concedido a você. E ele fala que você é responsável em manter essa chama acesa. Desperta o teu chamado. E esse dom, meus irmãos, ele vem do grego charisma, que é autoridade e o poder para ser um ministro de Cristo. Interessante é que Paulo faz uma exortação referente ao dom de Timóteo. Ele diz que esse dom deve ser reavivado. Com toda certeza, irmãos, Paulo não estava pregando aqui uma nova unção, e nem estava também inaugurando uma nova doutrina pentecostal do dom do Espírito. Não que este dom, no caso aqui, especificamente no caso de Timóteo, estivesse se apagando, necessitando de uma nova unção. E indica aumentar o fogo, mostrando que Paulo o exorta a continuar soprando sobre este fogo, que é o dom. Sabe por quê? Para que o mesmo, além de continuar aceso, ainda o inflame por inteiro. E eu pergunto, e nós, meus queridos, por que nós permitimos que o dom se apague? Por que nós nos esquecemos que o Espírito Santo habita em nós? Por vezes nós temos deixado isso de lado. Eu sei que certas coisas acontecem conosco, é verdade. Acontecem desânimo, descrença, a falta de compromisso com a santificação, a falta de envolvimento no projeto de Deus para o mundo. Às vezes, enfraquecemos na fé, às vezes perdemos a esperança, principalmente pela situação pela qual nós estamos vivendo. E não é só isso, quando nós somamos o que nós estamos vivendo com o que acontece no dia a dia, na nossa vida, nós acabamos esquecendo que o Espírito Santo mora em nós, que o Espírito Santo habita em nós. Ah, se nós lembrássemos, com certeza, irmãos, nossas vidas seriam mais felizes. Desta forma, o apóstolo também lhe demonstra sua preocupação em que haja fidelidade com respeito à prática do Evangelho, pois esta fidelidade é que vai manter o fogo do dom inflamado. Quando ele lança, então, esse apelo no verso 6, nós vemos no verso de número 7, que o apóstolo Paulo, ele justifica, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Irmão, Jesus não fazia nenhum tipo de barganha ou concessão com respeito à verdade eterna. Ele era extremamente duro e direto com respeito à palavra, mesmo agindo sempre com amor. Então não existe aqui, eu quero abrir um parênteses aqui, não existe aqui, mas eu não consigo ser duro e direto, demonstrando amor. Claro que consegue, porque Jesus fazia isso, e sua ousadia e valentia eram notórias entre todo o povo. Desta forma, se eu sei e você sabe que não recebemos de dom o espírito de covardia, nós aprendemos aqui que é necessário muita coragem para se viver o verdadeiro Evangelho de Cristo hoje em dia. Sabe por quê, meus queridos? Porque nós precisamos ter coragem, continuar com coragem, não compactuarmos com heresias e não com modismos. E mais, principalmente modismos que são atribuídos à ação divina. Coragem de expormos-nos publicamente ao contradizermos meias verdades que são mentiras inteiras, ditas por muitos que tentam agradar as pessoas. Irmãos, Deus não
precisa de agente secreto. Devemos nos alinhar à frente da batalha e proclamarmos a plenos pulmões o que afirmam as Escrituras com respeito à salvação em Cristo Jesus e à sã doutrina. E o que nós recebemos do Senhor, então, veja, que é o que diz lá no verso 7, espírito de poder, ou seja, ousadia, autoridade para pregar e testemunhar. Tem a ver, meus queridos, com o caráter do ministro de Deus, tem a ver com o caráter de você que é líder também aqui na igreja, que Deus nos dá é o poder para viver apesar das adversidades e para testemunhar apesar das pressões. O dom de Deus nos capacita com o poder de enfrentar as ondas e dificuldades da vida. E esse mesmo poder de Deus não se manifesta necessariamente, meus queridos, em tirar os problemas de nossa frente, não. Ele não vai tirar os problemas da nossa frente, mas Ele vai principalmente nos fazer triunfar sobre esses problemas. O espírito de amor que Ele menciona aqui é aquele que dá equilíbrio ao poder que não é permitindo que o mesmo se torne em arrogância. Porque, irmãos, o poder não é nosso, ele é de Deus. E Deus nos dá aquele amor ágape, aquele amor incondicional que surge na mente e na vontade e se realiza nas emoções. É este tipo de amor, é um dom de Deus, porque só Ele o tem naturalmente. E nós o recebemos sobrenaturalmente. Espírito de moderação é aquele que nos dá sobriedade para termos atitudes corretas e em tempo oportuno. Significa a saúde mental, demonstrando domínio próprio. O que Deus nos dá pode ser pensado em muitas direções. Porque nós temos a força e o amor, mas o que nos falta? O que tem nos faltado, meus queridos irmãos? Falta-nos a sabedoria para pôr o poder e o amor em ação. Mas eu te digo nessa noite que faltava. Sabe por que faltava? Porque Deus também, na sua palavra, nos deu esse espírito de moderação, nos deu de equilíbrio. E aqui, ser moderado é controlar as emoções, quando devem ser controladas, é liberar as emoções quando devem ser liberadas. Ser moderado não é ser contido, mas é ser equilibrado. Ser equilibrado também não é ser fechado, não é ser fleumático para dentro, é ser aberto, é ser capaz de caminhar por entre os extremos. Entenda, veja, você pode caminhar entre os extremos, mas você não se desvia dos seus caminhos, você não falta com a verdade. Segundo a exortação que o apóstolo Paulo fala a Timóteo aqui, que Deus quer cristãos compromissados com a santa vocação na qual foram chamados, que é o verso de 9, diz assim: pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era seu plano, desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. Aqui, irmãos, Paulo trabalha a questão da salvação associada ao chamado. Irmãos, quando Deus chama alguém para si, quando Deus te chamou para o ministério da qual você faz parte, seja ele quaisquer ministério que você tenha, Deus também o chama à santidade. Apesar dessa chamada requerer de nós uma resposta positiva, nós sabemos que isto não significa que possamos rejeitá-la. Pelo contrário, meus irmãos, nós somos impelidos pelo Espírito Santo a obedecê-la e cumpri-la com afinco e com amor. Fica claro, assim, que a fonte de nossa salvação e do nosso chamado não provém de obras humanas quaisquer, mas sim de Deus. Sabendo então dessa profundidade do seu chamado, sabe o que nos resta? Nos resta um devotado serviço ao Senhor, testemunhando, lutando contra heresias, pregando a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo, conforme 2 Timóteo capítulo 4, verso de número 2, como resultado de nossa resposta a Deus pela sua graça derramada sobre nós. Olha que palavra, meus queridos. Terceira exortação:
Deus quer cristãos compromissados com os sofrimentos decorrentes da vida do verdadeiro evangelho. O verso 12 que nós lemos. Quando esta carta, meus queridos, a Timóteo, ela foi escrita, Paulo estava preso em Roma pela segunda vez, sabe por causa de quem? Por causa do evangelho de Cristo. Mas, contudo, ele conhecia verdadeiramente o Cristo do evangelho, no qual ele cria e conhecia do seu maravilhoso poder. A Timóteo é enfatizado o sofrimento paulino e mostrada a necessidade dele também assumir a sua parte de sofrimento pelo evangelho. Assim como nessa noite Deus tem falado com você, que você precisa mostrar também a necessidade de estar assumindo a sua parte de sofrimento em pró do evangelho. Lembra que no início da nossa mensagem, nós falamos aqui que Deus nos dá um espírito de coragem, realmente para nós sermos verdadeiramente crentes fiéis a Ele. E o sofrimento, por causa da cruz de Cristo, do Evangelho, é algo que tem sido, algumas vezes, excluído de algumas mensagens. Pregadores sucumbem à tentação do silêncio com respeito a esse aspecto, mas pregam os méritos humanos em vez da cruz de Cristo. E por vezes, meus queridos, substituem um pelo outro. Então, irmãos, vejam, ninguém consegue pregar com toda a fidelidade o Cristo crucificado sem sofrer oposição ou até mesmo perseguição. John Stott, um teólogo conhecido, assim como outros, são unânimes ao tratar sobre a teologia da cruz. Eles afirmam que é impossível vivenciar as verdades do Evangelho de Cristo sem vivenciar também os sofrimentos decorrentes dessa verdade. E eu também sei, e você também sabe, que dentro da própria igreja, quantos líderes não têm sofrido amargamente por estarem firmados na rocha, enquanto suas ovelhas preferem estar firmados nos padrões liberais do Evangelho, tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4,13. Mas aí então, eu posso beber e encher a cara? Sim, porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso mentir? Sim, porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso roubar então, porque tudo posso naquele que me fortalece? Não, o tudo posso naquele que me fortalece, é isso que te dá base para o seu crescimento espiritual também, que você pode as coisas em nome de Cristo Jesus. Mas muitas vezes, meus queridos, o compromisso com Cristo traz certa exclusão social também. Exclusão não no sentido de pobreza ou algo assim, mas no sentido de sermos taxados, sim, como fanáticos. E eu prefiro, sim, ser chamado de louco por Cristo. E sabem por quê? Porque vivemos na verdade. Nós não podemos participar de falcatruas, nós não participamos das rodas de palavras torpes, dos escarnecedores, não faltamos do emprego sem um motivo justificável, nós não mentimos, nós não somos coniventes com a mentira, e sim, nós aplicamos a verdade, e por aí vai, meus queridos. Assim, Paulo exorta a Timóteo, e consequentemente a nós, a estarmos preparados para realmente fazermos a diferença, ainda que para isso tenhamos que estar incluídos dentro dos vários nãos já citados aqui, ou ainda que tenhamos que analisar a conveniência de nossas atitudes. Agindo assim, meus queridos, é muito provável que adentremos no rol dos excluídos pela sociedade, conhecidos como crentes verdadeiros ou fanáticos. E para nós encerrarmos aqui essa parte, antes da nossa aplicação, nós notamos então que o fato de sermos cristãos nos traz vários compromissos em cima do dom de Deus que dá para cada um de nós. Compromissos estes que estão diretamente ligados com o Cristo que nos é apresentado através das Escrituras. Para nós finalizarmos aqui, refletindo e aplicando. Irmãos, nós somos constrangidos pelo Espírito a clamarmos a Deus para que o Senhor nos conceda a graça de podermos com toda a intrepidez, com toda a coragem, termos compromisso com Cristo,
com a santa vocação que recebemos dele e com os sofrimentos da cruz de Cristo. E assim, guardamos o padrão do verdadeiro Evangelho, que é o verdadeiro Evangelho de Cristo, que nós recebemos e nós podemos testemunhar para o mundo atual que nós estamos vivendo. Embora sendo difícil, é possível sim sermos cristãos firmes na doutrina de Cristo, com o dom de Deus em cada um de nós. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra aplicada aos nossos corações nessa noite, Pai. Nos ajude, ó Pai, a estarmos usando o dom de Deus que há em cada um de nós para aplicarmos a tua palavra, para testemunharmos, ó Pai, e para estarmos orando mais, perdoando mais, demonstrando mais amor, mais carinho, mais afeto, ó Pai, mais compaixão, mais empatia, ó Deus, que nós queremos, apesar de muitas vezes sermos chamados de loucos, de fanáticos, e muitas vezes, ó Deus, nós sermos chamados de lavaio crente, nós queremos, ó Pai, acima de tudo, estar demonstrando que a Tua palavra deve imperar e ela deve ser realidade na nossa vida e realidade no nosso coração também, ó Pai, para que juntos, como corpo de Cristo, como igreja, como servos do Senhor, como ministros do Evangelho, como líderes, ó Pai, estarmos enganjados nisso, para que através do nosso testemunho, que através do dom de Deus que há em cada um de nós possamos estar fazendo a diferença, que nós possamos estar te apresentando, ó Pai, como o único e suficiente Salvador de muitas pessoas que não te conhecem, Pai. Nós estamos sofrendo com tudo que vem acontecendo no mundo. Pessoas estão perdendo suas vidas sem conhecer a Ti, ó Pai. E nós queremos fazer a diferença para que isso não ocorra, que se depender de nós, ó Pai, que nós possamos estar nos empenhando nisso, falando do Teu amor, para que pessoas se acheguem mais a Ti. Esse é o nosso compromisso, essa é a nossa oração nesta noite, e nós Te louvamos, nós Te agradecemos pela Tua palavra essa verdadeira, que com certeza veio de encontro ao nosso coração e de encontro às nossas necessidades também. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e tenham todos uma ótima semana. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Lembrando que tudo que o Senhor fez por nós foi por amor. Foi por você, foi por mim, foi por cada um aqui. Louve ao Senhor de coração. Vamos lá? Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. Passou por mim e por você. A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas ele venceu e hoje vive. E ele nos ensinou que tudo passará e o que realmente irá contar. Glória a Deus. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado ele nos libertou.
nada pode vencer teu sacrifício na cruz. Nada pode vencer o teu amor, meu Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. Oh, meu Deus, foi por amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz. Por nos amar do pecado, Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Glória a Deus, ó Pai. Somos gratos ao Senhor por tudo, ó Pai, por podermos, ó Deus, abrir os nossos lábios. Ó Pai, em momentos tão difíceis que passamos, não são só esses os atuais que estamos vivendo, mas muitos outros que já passamos e que vamos passar. Mesmo assim, somos gratos ao Senhor, ontem, hoje e sempre. Obrigado, Senhor, por tudo. Continue, ó Pai, cuidando das nossas vidas, de cada um aqui hoje reunido, nesse grupo, na transmissão, também com cada um que está ali do outro lado assistindo. Cuide, atenda, socorra, ó Pai. Olha o coração de cada um. Nós confiamos em Ti, alegres somos contigo, e assim queremos viver todos os dias das nossas vidas, até quando o Senhor nos chamar para a Tua glória, para estar contigo na Tua glória, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe. Olá pessoal, voltei para dar alguns avisos para vocês. Gostaria de pedir para que você, durante a semana, nós estamos tendo algumas programações online, que você possa estar participando conosco, interagindo conosco, compartilhando também, tá certo? Segundo aviso, eu gostaria que você estivesse conosco, nós vamos estar passando um vídeo aí, fica até o final, você vai estar vendo que vai estar passando um vídeo, passando sobre como, de que forma você pode nos ajudar, contribuindo, etc, etc, ok? Visite a nossa página, nós temos lá, para você estar seguindo nós, e se você está com algum problema, alguma dificuldade, em qualquer área, os pastores aqui estão à sua disposição, tanto o pastor Lucas, eu, pastor Marcelo e pastor Kendi, fale conosco, procure conosco, ok? E faça parte, compartilhe e participe. E que Deus te abençoe.